Ana, uma alma aflita, escutada por Deus. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Nós vimos anteriormente a história de Moisés. Moisés que não foi rejeitado pelo Senhor, embora também ele havia pecado contra o Senhor. Deus o introduz na terra prometida, no céu. E eu quero meditar convosco mais uma figura bíblica que nos ensina a fazer um caminho no deserto. Uma mulher chamada Ana, uma mulher que viveu na amargura, na aflição, um grande tempo, justamente porque ela não podia ter filhos. Era uma mulher estéril, era uma mulher maltratada pela sua rival Felena, mulher também de seu marido Eucana, uma mulher que sofreu muito por sua esterilidade, mas que recebeu no seu deserto uma graça enorme do Senhor. Vamos meditar nesse caminho do deserto, esta alma angustiada, aflita, que foi escutada e recebeu um grande milagre do Senhor. No livro de Samuel, no capítulo 1, versículo do 1 ao 20, diz: havia em Ramataim, Efraim, um homem das montanhas, chamado Eucana, filho de Jeroboão, filho de Elió, filho de Tolu, filho de Sufi, de Efranita. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e a outra Felena. Esta última tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Cada ano subia este homem à sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhes sacrifícios em Silos, onde se encontravam os dois filhos de Eli, Ofinês e Finéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher, Felena, bem como aos filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival a afligia duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor, que a fizera estéril. Isto se repetia a cada ano, quando ela subia à casa do Senhor. Felena continuava provocando-a, então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste? Não vale eu para ti mais do que 10 filhos? Desta vez Ana levantou-se depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Elias estava sentado em uma cadeira à entrada do templo do Senhor. E Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vós dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho, varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e navalha alguma passará na sua cabeça. Prolongando ela a sua oração diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Porém, Ana falava no seu coração e apenas movia seus lábios sem lhe ouvir a voz. Ele, julgando-a ébria, falou-lhe: até quando estarás aqui tu embriagada? Vai-te, deixa passar o teu vinho. Ana respondeu: não é assim, Senhor. Sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do meu Deus. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque a grandeza da minha dor e da minha aflição
quem me fez falar até aqui. Ele respondeu: vai em paz e o Deus de Israel conceda a ti o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos. Ajuntou ela. E a mulher se foi, comeu, e seu rosto já não era mais o mesmo. No dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana concebeu e, passado o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou Samuel, porque dizia: eu pedi e o Senhor me deu. Irmãos, esse é um texto muito belo, porque vemos aqui Ana, uma mulher aflita, amargurada. Ana era esposa de Eucana, que tinha duas mulheres, Felena, que significa pérola, uma mulher de grande fertilidade, que nós podemos concluir que tinha mais de 10 filhos, pois Eucana fala para Ana, consolando-a, se ela não era mais importante do que 10 filhos. E do outro lado vemos uma outra mulher, Ana. Ana era a primeira esposa de Eucana, mas era estéril. Então, como sua primeira esposa era estéril, a lei permitia que o homem se casasse uma segunda vez para gerar uma descendência. Mas a palavra Ana significa algo de muito importante. Significa graça e favor de Deus. Ou seja, uma mulher agraciada, favorecida por Deus. Ana é agraciada e favorecida por Deus. O próprio nome se torna a identidade de Ana. Ela se torna uma mulher agraciada e favorecida por Deus. Ela é graça, é favor. Assim nós vemos uma situação díspare, uma situação desigual. Ana estéril e Fenena totalmente fértil. Ana vivia amargurada porque ela amava profundamente Eucana e via que Eucana também a amava profundamente. Mas ela não podia dar filhos a Eucana. E é o sonho de toda mulher gerar filhos para o homem que ela ama, dar filhos àquele que ela ama. Ana, vivendo amargurada pela sua esterilidade, não se opôs que Eucana se casasse para gerar uma descendência. Mas cada vez que Fenena engravidava, a Ana sobrevinha uma dor enorme que dilacerava a sua alma e o seu coração. E ela se perguntava: por que eu não fico grávida? E era cobrada por muitos, e muitos a acusavam, porque na sua época, uma mulher que não engravidava era considerada uma pecadora, uma amaldiçoada por Deus, uma mulher que se sentia cobrada também pela sociedade. Talvez vista pelos outros como uma mulher não amada por Deus. E pelo seu sofrimento, pela sua amargura, pela sua aflição, Ana vivia aquela dor profunda. A palavra diz que Ana chorava constantemente, não comia, ficava frustrada por não ver o seu sonho de ser mãe, de dar um filho a Eucana realizado. E ela emagrecia, não comia, vivia nessa dor, nessa angústia. E Eucana, vendo esta dor de Ana, que também era provocada por Fenena, ele tentava consolar Ana, dizendo: não sou eu mais importante para você, Ana, do que 10 filhos? E Fenena, vendo o amor de Eucana por Ana, ficava revoltada e provocava ainda mais Ana. E Eucana, tentando amar Ana, mostrar a ela o seu amor, dava a ela uma porção maior, sempre dobrada, de amor e de bens. Ana tinha um grande amor por Eucana, mas não podia dar filhos. Do outro lado, Fenena dava filhos a Eucana, mas não tinha o seu amor, não tinha o amor de Eucana. Então nós vemos um grande conflito, uma grande dor familiar. Fenena provocava Ana insistentemente, Ana sofria, até o momento em que Ana, com toda esta dor, crendo profundamente no Senhor,
que é grande, que poderia dar-lhe o dom da fertilidade, o alívio, ela escolhe amar o Senhor e buscar a ajuda do Senhor, buscar o seu refúgio. E cada vez mais, com uma oração insistente, ela entrega a sua vida ao Senhor, suplicando que o Senhor haja na sua vida. E ela resolve buscar o auxílio do Senhor. E como era costume, Eucana todo ano ia a Silo, que era o local do templo, pois não havia ainda o templo de Jerusalém. Havia o templo em Silo. E lá se oferecia, conforme a lei do Deuteronômio, capítulo 16, se ofereciam sacrifícios, ofereciam as primícias ao Senhor, da colheita, dos bens, de tudo que se tinha. Ali se faziam as campanhas de oração, aquelas grandes campanhas de 7 orações de oração, de oferecimento, de entrega ao Senhor. E Eucana foi ao templo, com Fenena e com Ana, e decide fazer um grande tempo de oração para pedir ao Senhor esta graça. Ela decide. Ali no templo, ela chora profundamente na presença do Senhor. Ela derrama o seu coração na presença do Senhor, ela chora a sua alma, coloca a sua dor, a sua aflição. Ali no templo, ela derrama as suas lágrimas. Coloca a sua vergonha de se sentir uma mulher rejeitada por Deus, pela sociedade. Todo o seu sentimento de crítica colocavam sobre ela, ela derrama aos pés do Senhor, embora ela tinha certeza que era amada, que a sua esterilidade não era sua culpa. Ali ela coloca toda a sua baixa estima na presença do Senhor e chora na presença do Senhor. E a palavra diz que Ana derrama a sua alma na presença do Senhor. Ela coloca para fora toda a sua dor, toda a sua amargura, a amargura que corrói por dentro, que a destruía. Ela coloca para fora aquele desespero que dá vontade de gritar e que ninguém escuta. Um sentimento que não passa. Ela estava amarga por dentro, mas ela chora copiosamente na frente do Senhor, derramando toda a sua amargura. E diante desse choro, dessa alma amargurada, frustrada, Ana faz um voto ao Senhor. Ela pede para o Senhor um filho varão. E é belo, porque ela faz um voto muito objetivo. Ela sabe o que pede ao Senhor. Diante do Senhor nós devemos saber o que pedimos. Não devemos pedir qualquer coisa. Ana não pede algo supérfluo. Ana faz com que o Senhor saiba o que ela deseja. O Senhor quer que saibamos aquilo que estamos pedindo. Deus não é um Deus genérico. Ele quer que nós peçamos com clareza para Ele aquilo que queremos. Então ela pede um filho, mas não qualquer filho. Ela pede um filho varão e ao mesmo tempo ela coloca o seu pedido na vontade de Deus, ela lança esse filho na vontade de Deus e ela diz: Senhor, se tu me deres este filho, eu te darei a ti. Ela faz um voto, uma promessa ao Senhor. E ele, Senhor, esse filho que tu me deres será um nazareno, será um homem consagrado a ti, eu educarei ele consagrando-o a ti. Então ela pede este filho e coloca este filho dentro do grande projeto de amor a Deus. Ela pede este filho e dá a Deus. Ela não quer este filho apenas para ela. Ela quer este filho também para dar a Deus. Ela quer este filho, sim, para se realizar como mãe, como mulher, mas também para que este filho faça parte do grande projeto de Deus. E ali, Deus escuta a oração de Ana, porque ela se coloca como um instrumento para que se realize o plano de Deus no mundo, também na vida daquele menino que virá por meio dela, para que ele possa fazer o bem por meio daquela criança. E nesta oração, ela se coloca como uma serva do Senhor. E é lógico que Deus escuta todos os seus filhos, todas as suas criaturas, mas Deus ouve e escuta no sentido pleno toda a palavra
no sentido pleno da palavra, Ele atende aqueles que são os seus servos, aqueles que ligam as suas vidas a eles de um modo todo especial, aqueles que se esforçam em fazer a sua vontade. E a palavra ensina e diz que ao ímpio Deus não ouve, ao pecador Deus não ouve, mas Ele ouve os seus servos, aqueles que estão de prontidão para fazer a sua vontade, que estão com o seu pecado diante dEle, mas com desejo de viver com Ele, arrependidos no seu coração, como fez Ana, que por amor a Deus se tornou também reflexo da vontade de Deus e de seu amor. Eu acredito que se Deus pudesse dar um novo nome a Ana, Ele daria o nome de Ana Amar. Ana diz: se deres este meu filho, eu darei a ti. Aqui nós aprendemos algo de muito importante. Aquilo que Deus nos dá não é nosso. Ana pede um filho e coloca este filho amarrado ao grande projeto de Deus. Ela dá a Deus a possibilidade de Deus criar a história da salvação na sua vida e na vida daqueles que virão. Ana consagra ao Senhor o seu sonho. Que lindo esse projeto de Ana. Ana coloca nesse projeto a sua confiança em Deus, ela persevera no templo em oração, ela enfatiza, insiste, chora diante de Deus. Ela ora ao Senhor com todo o seu coração. Ela não grita, só mexe os lábios balbuciando, porque a oração era do coração, de coração a coração. Era o coração dela ligado ao coração de Deus, uma oração sincera. E o sacerdote Elias, que via o balbuciar de Ana, pensa que ela estava embriagada. Ele vê uma mulher que chorava e agride esta mulher, dizendo que ali não era o lugar para uma mulher embriagada. Ana não se revolta contra o sacerdote, ao contrário, nem fala do seu pedido ao sacerdote. Ela diz: meu Senhor, estou apenas falando com o meu Deus da minha dor, do meu sofrimento, derramando minha alma diante do Senhor. E o sacerdote, então, vendo a dor daquela mulher, diz: vai em paz, que o Senhor atenda ao teu pedido. E recebe a bênção sacerdotal. Deus ali confere a ela a graça. Ana toma posse desta graça do Senhor. Vai em paz. E quando ela vai em paz, tomando posse daquela bênção sacerdotal, volta, se deita com o seu marido e fica grávida de Samuel, seu menino. Ana volta para casa e vê que Deus se lembrou dela. Deus cura a esterilidade de Ana e ela gera um grande milagre. Um milagre de Deus em sua vida, um menino. É belo porque a palavra de hoje nos ensina, no nosso deserto, a história de Ana, que permanece fiel, derrama sua alma diante de Deus, para que o Senhor conceda a ela a sua graça. E sua serva encontra graça diante do Senhor. Que a nossa oração possa ser como a oração de Ana, prostrados diante do templo, derramando a nossa alma diante do Senhor. A nossa alma que está no deserto, para que o Senhor possa escutar a nossa oração e nos fazer também graça. Ana, na verdade, irmãos, somos nós. No nosso dia a dia, nos sentindo injustiçados, olhando para o lado e dizendo: por que eu, Senhor? Por que não? Por que isso acontece comigo? Ou por que não aconteceu comigo? Não é justo, uns com tanto e outros com tão pouco? Eu que sou tão bom, estou doente, ou eu que sou tão honesto, não consigo pagar minhas contas, não consigo engravidar, não consigo emprego. Ana, somos nós. Então vamos fazer como Ana, persistência no amor de Deus, perseverar no amor de Deus, pedir que nossos sonhos, a nossa necessidade,
o nosso objetivo seja ouvido e acolhido pelo Senhor. Ele ouvirá, sempre ouve. Como uma mãe amorosa ouve seu filho no momento da necessidade e o acalenta, o abraça. A graça pode não ser imediata, como foi para Ana, após a oração do sacerdote, após a sua oração e a bênção do sacerdote. Mas veja quantos anos de sofrimento até obtê-la. A graça vem no momento certo, quando Deus nos julga preparados para recebê-la. E ao recebê-la, fazer como Ana o fez, recolher a graça e agradecer, reconhecendo a grandeza do Senhor. Ana somos nós. Então é natural que antes da graça venha sofrimento, crescimento, preparação, angústia, aprendizado. Assim como Ana, que demonstrou anos para engravidar do seu menino Samuel, esse período mostrou a ela a grandeza do amor do seu marido, que tanto amava, mesmo sem um herdeiro, mas estava ali sempre com ela. Mostrou a grandeza do amor de Deus, que não a desamparou. Mostrou que vale mais amar do que praguejar. Ana somos nós. Vamos colocar nossas intenções aos pés do Senhor, com amor e confiança que a graça ao seu tempo virá. E que virá o nosso Samuel, como veio Samuel de Ana. Assim como veio para Ana. Vamos orar juntos nas preocupações, tensões ou medos exagerados. Deus, me acalme. Nas dificuldades de relaxar, vamos orar dizendo: Deus, me tranquilize. Nas sensações de ameaças contínuas de que algo ruim vai acontecer, vamos orar: Deus, oriente e me ensine a confiar. Nas preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho, vamos orar: Deus, me esclareça. Nos medos imaginários, extremos e em situações particulares, vamos orar: Deus, me mostre a realidade. Nos medos exagerados de ser humilhado publicamente, vamos orar: Deus, me dê segurança. Nas situações traumáticas que se repetem, vamos orar dizendo: Deus, me fortaleça para enfrentá-las, dando um novo significado para as novas experiências. Nas faltas de controle sobre meus pensamentos imaginários ou atitudes que se repetem, independente da minha vontade, vamos orar: Deus, me conceda o discernimento. Nas angústias, desilusões, frustrações e sentimentos de impotência, vamos orar pedindo: Deus, me dê força e coragem. Nos sentimentos de raiva e de culpa, vamos orar derramando nosso coração ao Senhor, dizendo: Deus, me ensine a perdoar, me perdoe e me ensine e repara o meu coração, para ele aprender a amar novamente. Nos meus desejos incontroláveis de obter prazer a qualquer preço, vamos dizer: Deus, torne a minha força maior que o meu desejo. Nos usos que faço de cigarro, droga, algo, ou desejos ou coisas ilícitas, vamos orar dizendo: Deus, me ensine a reconhecer o problema e que eu consiga me abster e viver pelo teu amor. Nos desejos incontroláveis de compras, comida, jogos e sexo, vamos orar dizendo: Deus, me ensine a ter o controle, mostrando novos caminhos, hábitos e atitudes. Nos momentos que sinto um vazio imenso, que não sei como preenchê-lo, vamos dizer: Deus, me ajude a buscar o melhor para mim e dar o melhor de mim. Que eu não me perca na escuridão do sentimento que não compreendo e não sei lidar, mas que me lance, Senhor, na tua infinita misericórdia, chorando diante de ti, abandonando diante de ti a minha vida, para que, como Ana, tenha a graça de ver o milagre do impossível acontecer em minha vida, e que eu possa ser uma Ana que sabe amar, mesmo em meio às dores e sofrimentos,
tendo o seu sonho atendido pelo Senhor. E por intercessão da Virgem Maria, que todas as mulheres que agora desejam engravidar, recebam agora, por meio desta bênção sacerdotal, o dom da maternidade. Que todo o ventre escuro possa agora receber a luz do Espírito Santo para poder ser fecundado. Que todo o ventre que sofreu o aborto, que entrou a morte, o aborto natural, possa agora receber a luz do Espírito Santo para ser aberto à vida, para gerar filhos de Deus. Que todos os homens também inférteis recebam agora o dom da fertilidade. Que todas as mulheres que agora querem engravidar recebam, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, a bênção para poderem gerar filhos e filhos de Deus com saúde, para poder segurar a sua gestação difícil até o fim. Todas as mulheres recebam agora o dom da maternidade para gerarem filhos, mesmo aquelas que escutaram dos médicos que não podem gerar. Que o Senhor agora possa trazer vida a esse ventre. E eu consagro cada ventre, cada aparelho reprodutor ao Imaculado Coração de Maria, para que possam gerar filhos de Deus, para que o milagre aconteça por meio desta bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique em paz, que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.